Olá pessoal, para quem já está presente aí no webinar, vamos estar dando início aí na nossa apresentação sobre DevOps. Sejam muito bem-vindos a todos os participantes. Vão ser aí 30 minutos para um bate-papo bem bacana, explicar um pouco para vocês sobre DevOps e todo o trabalho que podemos fazer junto com ferramentas Atlassian. Estou preparando meu computador aqui para compartilhar com vocês. Então tá, pessoal, estamos aqui com nosso início de apresentação do webinar, com o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, introdução ao DevOps com as ferramentas Atlassian. Primeiramente me apresentar, né, sou o Fernando Horn, trabalho aqui na Ecor com o cargo de Technical Leader, né, onde eu participo junto com os consultores dos projetos e implantações das ferramentas Atlassian dentro dos clientes, né, então sempre apoiando nessa questão de apoio técnico, conhecimento e como disseminar a informação da Atlassian junto aos nossos consultores, então faço esse papel muito forte internamente, e acredito que algumas pessoas que estão participando do webinar eu já tive um contato, já tive uma participação junto em algum tipo de implantação. Então tem esse papel de Technical Leader da Atlassian aqui dentro da Ecor, trabalhando há mais de 10 anos aí junto com a Ecor e junto com as ferramentas da Atlassian. Tá? Explicar um pouco a dinâmica também do webinar, pessoal, para deixar bem claro para vocês. Como a gente comentou ali no chat, nós temos a questão de perguntas, né? Então, ao longo do webinar, vocês podem ir cadastrando as perguntas de vocês, que no final a gente vai dedicar alguns minutos, entre 5 a 8 minutos, para tentar responder o máximo de perguntas possíveis. Tá? Então, fiquem à vontade de, ao longo da apresentação, vocês colocarem as perguntas de vocês, até mesmo para não esquecerem, né? E aí, no final, a gente vai dedicar um tempo para isso. Tá? Então fiquem à vontade de questionar, a gente vai selecionar algumas que a gente consegue responder e são interessantes para todos e auxiliar vocês. Então tá, vamos iniciar aqui o nosso webinar com esse tópico, né? Introdução ao DevOps com as ferramentas Atlassian. Tá? Esses vão ser os principais tópicos que vamos abordar hoje. Vou falar brevemente sobre a Ecor, alguns minutinhos só para vocês entenderem a Ecor no mundo Atlassian, a situação atual pensando em software, como as pessoas estão atuando nessa questão de software, os principais passos para DevOps, né? Isso pensando não em ferramenta, mas quais são os passos que eu tenho que executar, que eu tenho que começar a trabalhar dentro da minha empresa para executar DevOps, e depois como eu consigo fazer isso com o jeito Atlassian. Então pegar todos esses passos e aplicar junto ao Atlassian para a gente ter no final esse DevOps implementado dentro da minha empresa. Então são esses os tópicos que a gente vai participar, vai estar trabalhando, e vocês podem participar colocando as perguntas, as questões que vocês têm para a gente responder depois. Falando um pouco sobre a Ecor, tá? A Ecor hoje ela tem uma frente muito forte na parte de consultoria Atlassian. Nós respiramos muito os produtos da Atlassian. Tá? Para quem conhece hoje a Ecor, sabe que nós temos uma presença muito forte de consultoria Atlassian e nós temos algumas especialidades, onde a gente acaba tendo muita demanda e muito à frente de negócio em cima disso. Tá? As principais são gestão de projetos e métodos ágeis, né? Como conseguimos gerenciar os meus projetos de forma ágil com as ferramentas Atlassian. Um pouco mais abrangente, pegando o ALM, né? Que é o ciclo de vida de desenvolvimento de um software, a gestão que eu consigo fazer, né? Com as ferramentas Atlassian. Centrais de serviços, como eu consigo trabalhar a questão de serviço junto às ferramentas Atlassian, Service Desk, Help Desk, voltado a serviço e atendimento ao cliente principalmente. Quando não se tratam nesses três principais pilares, por exemplo, eu quero implementar um processo de uma área financeira, do comercial, do RH, nós temos uma consultoria e um suporte especializado, realmente voltado ao seu cenário. E no final, o licenciamento. Quero adquirir as ferramentas, quero comprar, quero ter
elas dentro da minha empresa, vocês conseguem fazer o licenciamento com o iCore, tá? Juntando todo esse ciclo de operações e trabalho que a gente se torna o principal parceiro e onde a gente tem a maior presença na América Latina referente à Atlassian, tá? Então hoje a iCore é o principal parceiro da América Latina, onde tem uma presença muito forte, sendo o Platinum Solution Partner, tá? Que é o selo onde a gente tem essa excelência, esse tamanho e presença dentro do mercado América Latina voltado ao Atlassian, tá? Então, isso é um pouco sobre a iCore, para vocês entenderem o nosso contexto nesse mundo Atlassian e como a gente consegue ajudar vocês na necessidade. Mas vamos falar sobre DevOps hoje, né? Algo que é novo, principalmente no mercado, e aos poucos estamos disseminando esse conhecimento junto com a Atlassian. Então é muito importante esse webinar para vocês entenderem o que é DevOps, comparação com a situação atual, o ganho que a gente tem e como a gente consegue fazer com as ferramentas Atlassian. Vamos para a situação atual. Pensando em software hoje, a gente sabe que hoje o software está em todos os locais, né? Seja empresa de pequeno, médio, grande porte, indústrias. Então, o software hoje, se a gente botar na ponta do lápis, está dominando o mundo. Né? Então, a gente sabe que o software hoje está presente em qualquer tipo de situação, operação que a gente acaba trabalhando no nosso dia a dia. Então, a gente sabe que o software está dominando o mundo, e a gente sabe que as empresas e as indústrias agora pensam muito nisso em software, né? Exemplos de empresas de Chevrolet, Nike, café, supermercados, produtos, tudo isso trabalhando com softwares, tá? Então, isso é muito importante a gente ter essa ideia. E qual é a expectativa desse negócio de software? A gente tem estabilidade, nós temos um mercado mais estável para operações, para o nosso cliente, né, onde a gente tem uma satisfação final e uma operação muito mais fácil e muito mais ágil para o nosso cliente final, tendo essa estabilidade. Mas vamos pegar um caso, um exemplo muito comum hoje no nosso dia a dia, onde a minha empresa ela trabalha com várias frentes de serviço, várias frentes de desenvolvimento. Então nós temos vários trabalhos, várias entregas sendo realizadas simultaneamente, onde nós temos muitas pessoas desenvolvendo. E nós temos logo abaixo aqui o nosso time de operação, tá? Onde cuida para fazer essa implantação, esse trabalho. Então vamos simular aqui, o meu time de desenvolvimento ele está fazendo toda essa implantação, fazendo todo esse trabalho. O que acontece? Todo o time de desenvolvimento, né, finalizando o trabalho, encaminha para a operação, para a implantação, realizar esse processo de disponibilizar para o nosso cliente, tá? De pegar todo esse trabalho feito e disponibilizar. Pode ver que o nosso time de operação é um time menor, onde eu tenho muitas entregas simultâneas. O que vai acontecer com isso? Tela azul. Não se preocupem que não é meu computador, tá? Na verdade, são as entregas que aconteceram simultâneas, muitas entregas de uma forma desorganizada, desalinhada, que acabou impactando em todos os meus sistemas. Tá? Que acabou tendo um problema, um ou mais, né, sistemas, que aí impacta o cliente final, certo? E o que acontece? Que é aquela questão do silo, é aquela questão de eu ter diferenças entre as áreas, as equipes. Funcionava no desenvolvimento, foi problema da operação. Ou seja, eu desenvolvi, eu testei, funcionou, a operação não colocou corretamente isso, não implantou isso corretamente dentro do meu software. Está errado isso, né, pessoal? Isso está muito errado. Eu pensar de um lado, desenvolvimento, e pensar em operação. DevOps, né, isso já é a palavra que vai assumindo. Mas a gente sabe que as divisões, elas ainda existem. Nós temos o silo do desenvolvimento, o silo de operação e o silo do Customer Service. Mas a gente tem que juntar esse Dev, a gente tem que juntar esse Ops para a gente ter um serviço ao nosso cliente mais efetivo, com uma qualidade maior. Tá? É isso que a gente vai trabalhar aqui. Tá? Então o modo de trabalho mudou. A gente tem que pensar diferente. A gente não pode mais pensar com essas divisões, com esses silos. A gente tem que aproximar as pessoas. Nós temos que montar um time para fazer uma entrega de qualidade. Por isso que a gente trabalha com o conceito de DevOps, que é onde o desenvolvimento e a operação vão colaborar para eu ter uma entrega tão mais rápida e também com uma qualidade maior, com mais qualidade.
Tá? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai tirar toda aquela parte de silos, onde eu tenho áreas trabalhando individualmente com o seu objetivo, e a gente vai unir essas áreas. A gente vai unir essas operações para eu conseguir implantar com uma qualidade. Então, DevOps, ele é um trabalho feito por todos. Tá? Essa imagem, ela representa muito o trabalho do DevOps. Todo mundo se ajudando, todo mundo trabalhando junto, tá? Então, o que que acontece? Você faz isso, você entrega isso, tá? Então, se você trabalhou no início, você vai entregar isso. Se você trabalhou no meio, você vai entregar isso. Se você trabalhou no final, você entrega isso. Independente da região, da área, do momento que eu vou trabalhar, eu fiz, eu entrego. Então a gente vai encaixando as peças, as áreas, para a gente entregar com uma qualidade maior. Ou seja, as pessoas interagindo. Tá? Isso é muito importante. Ok? Times que praticam DevOps, tá? Isso é muito importante. São os times que estão trabalhando e estão se superando. Ou seja, nós temos dados, né, de trabalho com DevOps, estatísticas de DevOps que ajudam a você ter um momento mais claro, né? Pegando um número maior, eu tenho 200 vezes mais entregas mais frequentes, ou seja, eu consigo entregar mais rápido, mais fácil. Então eu tenho 22% menos tempo em trabalho não planejado. Então consigo trabalhar mais rápido itens não planejados. Eu tenho recuperações rápidas em casos de falhas, mais rápido. Tenho menor taxa de falhas nas mudanças. Então se eu estou fazendo uma mudança, a taxa de eu ter uma falha é muito menor. Eu tenho um tempo muito menor na gestão. Ou seja, eu não preciso ter exatamente pessoas fazendo gestão de cima para baixo. A gente tem que pensar muito de baixo para cima, as pessoas trabalhando de baixo para cima para a gente fazer uma entrega de qualidade. A operação que entrega, né? O desenvolvimento, a operação que entrega, não é a gestão que entrega. Então, com esse time alinhado, a gente vai ter um tempo muito menor na gestão para auxiliar os gestores a focar em estratégias mais simples, mais voltadas ao negócio. Tá? Então, são dados importantes, dados muito interessantes. Olha em 2015, como é que era 30 vezes mais entregas mais frequentes com DevOps. Em 2016, 200 vezes mais. Então, o DevOps foi evoluindo também para você ter uma visão maior, tá? Para ter uma visão de entrega mais frequente, muito mais, para você ver a evolução que o DevOps tem. O que isso significa para os seus times, né? Muita coisa, né? Eu tenho muita informação ali, eu tenho que trabalhar com o meu time, mas o que eu vou ter isso? A característica na velocidade. Tá? A gente consegue entregar com uma velocidade muito mais. A gente consegue trabalhar mais, testar mais, entregar mais rápido e com menos bug. Né? Isso é muito importante. Então, mais rápido, menos bug. Qualidade. Tá? Com essa agilidade que a gente vai ter, com as pessoas trabalhando junto e com esse processo, a gente vai ter uma qualidade maior. E uma competitividade. Ou seja, eu consigo ter um valor de mercado melhor porque eu entrego mais rápido, entrego com qualidade, eu tenho uma competitividade. Casos que a gente tem, né? Netflix, por exemplo, eles têm mais de 100 releases por dia. Então, se o time não está conectado, eles não têm essa relação, cada release vai virar um caos, né? Isso não pode acontecer. Amazon, por exemplo, mais de 50 milhões de entregas por ano. Então, desde o início que chega uma requisição até o momento que tem que ser trabalhado esse desenvolvimento, está acontecendo o DevOps. Tá? Então, são dados. Agora, introdução, né? Situação atual, o que acontece e o que eu preciso trabalhar com DevOps. Mas quais são os passos para eu executar isso? Importante, né? Como eu consigo fazer? Lembrando que a Atlassian ela é uma camada de cultura e de colaboração. Tá? Ele não vai fazer mágica para você. É a cultura que vocês vão ter que trabalhar e a colaboração que vocês conseguem fazer junto com a Atlassian, junto com as ferramentas. Tá? Isso é muito importante. E aqui estão os nossos 3 pilares. Como eu consigo fazer? Quais são os passos para o DevOps? Primeiro é a cultura, segundo são as práticas e terceiro são as ferramentas. Então pensa bem, não adianta você fazer aquisição de todas as ferramentas que vocês vão ter DevOps na vida de vocês. Não, primeiro vem cultura. Tá? É o mindset do time de vocês. Depois são as práticas, como eu consigo organizar essa minha ideia. E depois eu pego as ferramentas para trabalhar isso. Muito importante. Começando pela cultura. Muito simples.
é a cultura da colaboração. Tá? Vamos tirar aqueles silos, né? Vamos tirar aquela barreira que a gente tem entre as áreas. Então vamos compartilhar responsabilidades. Todo mundo compartilha em falhas e sucessos. Integração entre os times, desenvolvimento, qualidade, operação, implantação, tudo isso tem que ter integração. Transparência. Vamos incentivar a transparência. A informação tem que estar disponível para todos. Tá? O trabalho é de todos. E a comunicação efetiva. A gente tem que se comunicar claramente, efetivamente, tem que ser rápido, tem que ser ágil. A gente tem que trabalhar muito forte a comunicação. E as práticas que a gente tem? O ágil, metodologia ágil, hoje está muito em alta. O controle de versão, versionamento do meu código e, por fim, a integração contínua. Então, vai desde a parte de gestão, da parte de código e da integração para eu fazer o deploy disso de uma forma mais organizada. Tá? Então, essas são as práticas. E, por fim, nós vamos nas ferramentas. Aí sim, aí o que acontece? Entra o jeito Atlassian de trabalhar isso. Então a gente vai pegar uma cultura, vamos pegar as práticas e vamos utilizar as ferramentas. Então cultural é muito da empresa. Tá? É o trabalho que vocês têm que trabalhar, tem que ter muito internamente. Prática é o que tem melhor do mercado hoje, que é o ágil, que é o Git, que é o deploy contínuo, integração contínua. E as ferramentas Atlassian, o jeito Atlassian de fazer tudo isso, de pegar essas práticas, trabalhar com vocês e pegar a cultura para aproximar, tá? Então, DevOps, o jeito Atlassian de fazer. Aqui resume o nosso ciclo, tá? Nessa imagem que vocês conseguem ter, eu consigo ver o planejamento, consigo ver o código, consigo ter a integração contínua, consigo ver o deploy, a operação e o feedback contínuo. Ou seja, é um ciclo infinito, nunca para. Eu nunca vou ter um fim nesse ciclo de DevOps, porque ele vai desde o início do planejamento até o fim da entrega do deploy e da operação, trabalhando junto. Sempre, em qualquer entrega que eu for executar, isso é muito importante. Então eu vou ter no planejamento o Confluence, o Jira Software. Na questão do desenvolvimento, eu vou ter o Bitbucket, vou ter o Jira Software. Na questão do deploy da integração contínua, eu vou trabalhar com o Bamboo para fazer essa build e fazer essa entrega. Na parte de operação, eu vou trabalhar com o Jira Service Desk e com o Status Page para eu ter uma visibilidade. E, por fim, eu ter esse feedback contínuo. Tá? E é isso que a gente vai ver. Como fazer cada passo aqui. Muito simples. Ter essa visão de vocês implementarem isso com as ferramentas da Atlassian. Começando pelo planejamento, tá? O início de tudo, tá? Planejamento. Eu vou ter a minha documentação do projeto com Confluence. Momento onde eu vou centralizar a minha documentação, onde eu vou ter informação do meu projeto, do meu time, quais são os requisitos dos meus produtos, quais são as pessoas que vão participar, atas de reuniões, ou seja, tudo que eu quero centralizar numa única ferramenta, que é o Confluence, que é a documentação. Então eu faço a documentação do projeto e eu faço a documentação dos meus requisitos também. Eu começo a detalhar os meus requisitos dentro do Confluence para entender o objetivo de cada um. Seja caso de testes, caso de uso, tudo que eu for trabalhar dentro dos meus requisitos eu consigo documentar dentro do Confluence, para vocês terem uma ideia. Após a definição dos meus requisitos, após a minha documentação, todo o meu trabalho que eu fiz de organizar a ideia, eu tenho o meu backlog. Esse meu backlog eu vou trabalhar dentro do Jira Software. Por quê? Porque a gestão do projeto, a gestão das atividades, eu vou executar dentro do Jira. O acompanhamento de status, de entregas, de relatórios, tudo isso eu vou executar dentro do Jira. Então, com o Jira Software eu consigo ter a visão ágil dos meus projetos, tá? Das minhas atividades, para quê? Para eu definir as minhas sprints, eu defini os meus entregáveis, defini o objetivo de cada item, as versões que eu vou entregar. Então, tudo isso eu consigo ter o acompanhamento com o Jira Software, para a definição das minhas sprints, para ter o acompanhamento disso tudo. Então, documentação com Confluence e acompanhamento e gestão do meu projeto com Jira Software. Certo? Mas nunca vamos esquecer da comunicação em tempo real. Ou seja, eu tenho documentação, tenho as atividades, eu tenho que aproximar o meu time para ter essa integração, para ter essa comunicação. Então o HipChat ele vai entrar nesse cenário
para eu ter salas de execução, para eu ter conhecimento compartilhado de forma rápida. Então, ter pessoas interagindo, ter pessoas fazendo calls, ligações, compartilhar o conteúdo dentro do HipChat. Tá? Planejamos, vamos para o desenvolvimento do meu projeto, onde eu tenho a execução das atividades. Então, dentro do Gira, depois que eu definir as minhas sprints, definir todo o meu backlog das atividades, eu vou iniciar esse trabalho. Então, o mais fácil de acompanhar é com o quadro Kanban, é onde eu tenho um acompanhamento. Então, o nosso método ágil aqui, onde eu tenho um acompanhamento das minhas atividades, tá? Onde eu consigo ter o controle disso tudo e eu consigo ver exatamente o status de cada um. Tá? Então, vou andando, vou trabalhando o progresso das minhas atividades, certo? Isso é muito importante. Tá? Agora, como eu consigo linkar as atividades que eu estou trabalhando com o meu time de desenvolvimento? Tá? Agora a gente vai numa outra prática, que é muito comum. Nós vimos a prática de metodologia ágil, isso é muito comum. Agora nós temos a prática do controle de versão, que a gente vai usar o Git para isso. Tá? O que é o Git? O Git é muito similar ao SVN, né, para quem trabalha com desenvolvimento, é como eu consigo fazer a gestão do meu código com uma qualidade maior e uma organização maior. Então, dentro do Gira, eu vou ter essa integração. Então, para cada atividade que eu for trabalhar dentro do Gira, eu vou ter uma branch, que é um pacote dentro do meu repositório, onde apenas eu, ou seja, apenas o responsável daquela atividade está trabalhando nesse código. Não tem mais pessoas trabalhando em paralelo. Não, vamos tirar aquela questão de confusão do meu código. Tá? Então, para isso, a gente usa o Git Flow. Tá? Para quem conhece, depois a gente encaminha documentações também, é muito importante, que são as branches de funcionalidades. Tá? Ou seja, eu tenho uma branch principal, tenho um repositório principal que é o master. Dentro desse master, eu vou quebrando ele em novos módulos, que são as minhas funcionalidades, para quê? Para nem todo mundo trabalhar nesse master, nem todo mundo trabalhar nesse pacote. Então eu vou quebrando isso em pedaços menores e depois, lá no futuro, eu vou fazer a junção disso, eu vou fazer o merge dessas informações. Então primeiro eu quebro, tá? Como está mostrando aqui a imagem para vocês. Vou para o Bitbucket, que é essa ferramenta que trabalha com Git, ferramenta da Atlassian também, onde eu linko a minha atividade com uma nova branch, tá? Para eu fazer o controle do meu código. E aí depois dentro do Bitbucket eu consigo ter todo o controle da minha branch de master, que é a principal, posso ter uma branch de homologação, por exemplo, e tenho todas aquelas branches de atividades. Ou seja, eu não estou trabalhando só na master, eu não estou trabalhando só na homologação. Eu tenho os meus pacotes menores de cada atividade para depois eu fazer um merge, para depois eu trabalhar e enviar isso tudo para a master. Eu estou evitando problemas no futuro. Tá? E dentro do Gira, nas minhas atividades, eu consigo ter a rastreabilidade. Dentro da minha atividade eu tenho a branch que ele está associada, os commits que eu trabalhei, tudo isso eu consigo ter essa visibilidade. Ok? E aí, no final, quando eu terminei meu trabalho, quando eu terminei minhas atividades, a gente vai fazer o merge. Ou seja, a gente pega a feature que eu trabalhei e passo de volta para master. Ou seja, para aquele repositório principal, está sincronizado. Então, eu tirei um momento, trabalhei e coloquei de novo. Esse é o Git Flow. É isso que eu trabalho junto com o Gira e o Bitbucket, para fazer essa gestão do código. Tá? E aí, no final, para fazer esse merge, eu crio os meus pull requests, que é o processo de avaliar se aquela minha branch de atividade está relacionada à minha master. Ela está realmente efetiva e eu consigo avaliar, que são os pull requests, que é para eu ter um controle maior. E no final, aí sim eu consigo fazer um merge para master. É qualidade, é segurança, é vocês terem um controle disso tudo. Okay? Então, essa parte de desenvolvimento é a rastreabilidade que eu tenho, desde a minha atividade até o código que eu estou trabalhando. E no final, na minha própria atividade, na rastreabilidade que a gente falou, eu tenho a branch, tenho os commits e eu sei se ele teve um merge ou não, para master, que é a principal. Então, eu tenho todo o controle aqui. Qualquer rastreabilidade eu consigo ter aqui. Ok? Desenvolvimento do projeto. Então, eu executei as atividades, executei o meu código, trabalhei ele nessa integração e eu vou fazer o deploy.
Por isso eu vou fazer trabalhar agora com o Bambu, que é a nossa outra ferramenta, tá? Que é eu fazer o deploy disso, pegar todo o projeto, pegar todas as atividades, executar esse deploy, seja fazer um build, compilar, transferir de um lado para outro, reiniciar a aplicação de forma automática, de forma automatizada. Integração contínua. Aqui a gente termina o nosso ciclo de deploy com um Bambu, onde eu consigo ter a rastreabilidade, se aquele meu build ele teve sucesso, ele teve falha, quais são os comentários, os logs de execução, tudo isso eu consigo ter com o build, tá? Com essa execução, então todo o resultado do deploy, ok? E depois eu tenho a rastreabilidade das atividades também, tudo que foi realizado de build e de deploy e quais atividades eu trabalhei naquilo. Então integração entre Jira, Bitbucket e Bambu, toda a rastreabilidade, tenho commits e tenho as atividades também executadas, ok? E quais áreas vão interagir para isso acontecer? É desenvolvimento, é qualidade, é o time de liberação, o time de teste, o time de operação, o time de implementação. Todo mundo interage junto para entregar. Lembram? O que eu fiz, você faz, você entrega. Eu fiz, eu entrego. Todas as áreas entregam. E por fim, a operação. Suporte pós-implantação. Como eu consigo ter um Customer Experience muito bom? Tá? Com o Jira Service Desk, onde eu tenho um portal mais simplificado para o nosso usuário final, onde ele consegue ter um acompanhamento melhor, consegue criar as requisições, né, dentro do Jira Service Desk, e o nosso time de suporte consegue ter um acompanhamento mais efetivo, tá? Dos incidentes executados, dos SLAs, se eu estou ou não no tempo, todo esse trabalho eu consigo fazer. E também nós temos métricas, relatórios que eu consigo acompanhar, consigo ter gráficos, consigo trabalhar toda uma visão mais específica dentro do Jira Service Desk. Também temos a opção do Status Page, uma ferramenta nova da Atlassian, que eu consigo, para o nosso cliente final, colocar incidentes, status das minhas aplicações, para o nosso cliente também ter visibilidade se está tudo operacional ou não. Se eu consigo trabalhar tudo, se as ferramentas estão ok ou não, antes mesmo do pessoal abrir uma requisição. Isso é muito importante, né? Para o nosso cliente ter um acompanhamento dos incidentes em tempo real. Tá? E internamente, tem uma base de conhecimento. Com o quê? Com Confluence, que é a parte de documentação, que é a parte de trabalho efetivo do nosso time interno, onde eu consigo centralizar. Não é um espaço de projeto, é um espaço de base de conhecimento. Ok? Com esses passos que nós fizemos de planejamento, desenvolvimento, deploy e operação, os times já conseguiram ver mudanças. Tá? Nós temos mais entregas, nós temos uma maior velocidade e nós temos mais independência, porque eu consigo organizar melhor as entregas mais rápido, consigo ter uma independência onde eu consigo mover mais rápido de forma confiável, tá? Onde todo mundo tem essa responsabilidade e todo mundo trabalha junto, ok? E a gente monta esse nosso ciclo: planejamento, build, deploy, operação, com a camada de Continuous Integration, integração contínua, e Continuous Feedback, o feedback contínuo do nosso cliente. Esse é o nosso ciclo. Então, com as ferramentas Atlassian, você está pronto aí para o sucesso, para trabalhar junto com o DevOps. Tá? Lembrando, nós temos que trabalhar muito forte a cultura, onde tem a colaboração, rapidez, eu entrego rápido, trabalho sabiamente, né, através das automações, eu tenho resolução mais rápido e tenho uma gestão melhor desses meus incidentes com base de conhecimento, e eu consigo priorizar melhor também o que deve ser entregue e em que momento e como eu consigo fazer o deploy para cada item específico. Tá? Nesse caso, com todo esse ciclo de DevOps que nós temos, cultura, prática e ferramenta, a Atlassian ela fornece essas ferramentas que os times de software e operação desejam utilizar, ou seja, ela te ajuda bastante na parte de desenvolvimento, bastante na parte de operação, unindo essas equipes, unindo esses times. Tá? Esse é o nosso objetivo. Então vimos a parte de cultura, parte de prática e ferramentas. Cultura, compartilhamento de responsabilidades, práticas de mercados ágil, Git, integração contínua, deploy contínuo, e ferramentas Atlassian, com Jira Software, Confluence, HipChat, Bitbucket, Bamboo, Status Page. Então, todas essas ferramentas que conseguem trazer
um valor mais agregado para vocês. Tá? Então, termino aqui essa apresentação com os tópicos, agradeço a atenção de todos. Lembrando que agora a gente tem alguns minutinhos para as perguntas, algumas respostas, né, perguntas rápidas ali que o pessoal já colocou aqui. E também, pós o final aqui do nosso webinar, a gente vai estar disponibilizando essa apresentação, né, todo esse conteúdo, essa gravação, para vocês também terem isso registrado aí sempre que precisarem. Tá? Para escutarem mais calmamente, para terem uma visão melhor. Então, muito obrigado pela atenção de todos e o apoio. Tá? Temos uma questão aqui. O status page seria uma página de overview para o cliente, apenas mostrando como andam os trabalhos, ou ele interage através da ferramenta? Paulo perguntou aqui. Muito obrigado, Paulo, pela pergunta. O status page ele é uma página de overview para o cliente, ou seja, é onde eu consigo mostrar os status das minhas aplicações, por exemplo, eu tenho Jira, Confluence, Bitbucket, se está no ar ou não e se eu tenho algum incidente nesse momento. Então é muito acompanhamento, tá? É como eu consigo ter a visão de acompanhamento e os status das minhas aplicações para um cliente final. Dessa forma eu consigo evitar tickets sendo abertos se o cliente já consegue ver que está sendo tratado algum incidente naquele momento. Então ele é muito status. Não só da Atlassian, tá? Eu vi que o Leonardo comentou, não mostra só da Atlassian, ele tem integração com qualquer tipo de ferramenta, porque ele se integra com New Relic, por exemplo, Datadog, que são ferramentas de monitoramento independente da aplicação. Então ele se conecta com mais ferramentas, ele é aberto ao mercado. Tá? Flávio comentou aqui, bom dia, quais as possibilidades e experiências de integração das ferramentas Atlassian com RPs de mercados, tipo SAP e TOTS para input na gestão de custos? É uma boa pergunta, tá, Flávio? Todas as ferramentas da Atlassian ela têm API aberta. Tá? Então, todas as ferramentas conseguem fazer integração com qualquer tipo de ferramenta do mercado hoje. A pergunta que a gente sempre faz é como eu consigo que a ferramenta na qual a Atlassian quer conectar consegue liberar essa integração. Que a gente tem muitos problemas de APIs não estarem abertos pelo outro lado. Então, a gente consegue muito bem trabalhar a integração com o SAP, por exemplo, com um RP da TOTOS, junto com as ferramentas da Atlassian. Então, a gente depende muito, claro, da outra ferramenta, mas qualquer funcionalidade, integração, a gente consegue fazer junto com as ferramentas. Tá? Como fica a integração com a parte de teste? Guilherme. Muito boa pergunta, Guilherme. Hoje, a integração dos testes, a gente tem meios dentro da Atlassian, dentro do próprio Jira, para fazer a gestão dos testes. Tá? Então, nós temos toda essa visão de como executar os testes, de como trabalhar. Um caso muito importante hoje, mudou recentemente o nome, mas a gente tinha um plugin chamado Canoa, tá? Onde eu consigo ter a gestão dos meus testes dentro do Jira, integrando com os outros projetos que eu estou trabalhando. Tá? Mas também vai ao encontro da pergunta que o Flávio fez. Consigo integrar o Jira com as outras ferramentas de teste de mercado. Tá? Mas a central de informação de teste fica com o Jira Software, que é onde eu consigo ter o acompanhamento disso e a execução disso tudo também. Tá? Consigo fazer a gestão de casos de teste direto no Jira, sem um plugin Canoa ou uma ferramenta de terceiro? Paulo perguntou. Eu acabei de responder isso, né, Paulo? Na verdade, a Atlassian ela não tem uma gestão de testes hoje, a não ser por meio de plugin ou integração. Então, Jira Software, por exemplo, por padrão, eu consigo fazer a gestão das atividades de testes, mas se eu quero evoluir com uma automação, com casos de testes e mais específico, eu não consigo. Aí eu tenho que ir através de plugins e informações. Alex, qual ferramenta eu faço o plano de teste e executo esse plano automaticamente? Seria Bambu mesmo? Sim, seria uma integração entre o plano de teste eu posso fazer dentro do Jira, com as atividades e todo o plano a ser executado, junto com o Bambu, onde eu faça, crio as atividades que devem ser executadas para ser automaticamente feito um deploy ou um build. Então eu vou integrando essas ferramentas, elas vão tendo a conexão. Então o Bambu eu monto o plano para executar e o Jira eu faço a gestão desses testes. Rodrigo,
fez uma pergunta aqui, é possível fazer abertura de branch dentro do Jira Service Desk? Não, o Jira Service Desk ele não tem integração com ferramentas de desenvolvimento, apenas o Jira Software. O Jira Service Desk está voltado a mais questão de atendimento ao cliente, com SLAs, relatórios, portal do cliente, base de conhecimento. Mas a integração com o Jira Software está voltada ao desenvolvimento, metodologia ágil e etc. Tá? Então, selecionamos as principais perguntas, vi ali rapidamente o Canoa mudou de nome, sim, o Canoa mudou de nome, mas ainda é suportado para o Jira, e uma empresa comprou o Canoa, tá? A AdaptaVist é uma outra parceira da Atlassian, muito conhecida, que desenvolve outros plugins também, e vai ter integração maior ainda com a automação de testes, tá? Então vai melhorar as informações. Só para terminar, né, a última pergunta. E uma última, qual a integração do Jira com o VSTS, Team Service da Microsoft? Gostaria de fazer algo repositório em vez do Git. Tá? Aí a gente tem que trabalhar na integração. Tá? A integração do Jira na API das atividades junto com o código da Microsoft, o quão aberto ele é. Com o Git é mais fácil que ele está totalmente aberto. Então a gente tem que analisar melhor, que é algo mais delicado. O Microsoft estando aberto, a gente consegue fazer essa integração. Certo, pessoal? Passamos alguns minutinhos do nosso final. Pegamos todas as perguntas, né? Depois a gente vai dar uma analisada. Vamos responder também. Então, terminamos aqui o webinar e a gravação também vai estar disponível. Vocês podem mandar mais perguntas também por marketing@e-core.com, tá? Que eu sei que muitas dúvidas ficaram, que a gente vai responder as perguntas e vamos encaminhar para vocês. Então, marketing, com K e G mudo no final, @e-core.com. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a atenção de todos. Tenham um ótimo dia e uma ótima semana. Muito obrigado.